Dando continuidade aos nossos estudos sobre vetores, hoje nós vamos estudar a decomposição vetorial. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que essas daqui sejam ruas de uma determinada cidade. Certo? E que eu precise sair desse ponto A e chegar, por exemplo, nesse ponto B, certo? Se, por exemplo, isso aqui é um terreno baldio, um loteamento novo, recém-construído, nada me impediria de eu simplesmente sair daqui e chegar até lá, sem o menor problema. Agora, se isso daqui ele já tem casas construídas, já temos muros e etc e tal, aí não tem jeito. Eu vou precisar, por exemplo, sair daqui e primeiramente ir até aqui, certo? Então, esse vai ser o meu primeiro passo. E depois, num segundo passo, eu vou ter que sair dali e chegar até aqui, certo? Bom, perceba que o meu objetivo foi sair do ponto A e chegar até o ponto B, e que eu pude fazer isso de duas formas diferentes, tá certo? Caso eu quisesse mudar, por exemplo, eu poderia sair daqui, vir até aqui, para cá, enfim, fazer isso, sei lá, quero andar um pouco mais, poderia fazer esse outro caminho. Então, todas essas são possibilidades que eu tenho para fazer esse movimento, ok? Bom, mas a decomposição vetorial aqui, ela vai acontecer da seguinte maneira. Então, eu vou desenhar o meu eixo XY, tá certo? Então, aqui vai estar o meu eixo Y, tá? E aqui vai estar o meu eixo X, certo? Vou colocar aqui a minha orientação, não posso esquecer disso. Então, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, tá? E eu quero pegar esse meu vetor aqui, esse meu vetor A, e decompor ele. Então, esse é o meu vetor A, que sai lá do ponto 0, 0 e chega até um ponto aqui qualquer. Então, aqui está o meu vetor A. Por gentileza, nesse momento, não associe esse vetor A com aceleração, nada desse tipo, tá certo? Bom, assim como acontecia nesse meu terreno, tá? Na situação anterior, nada me impede, por exemplo, de pegar aqui, essa reta aqui, e desenhar nesse eixo horizontal o que eu vou chamar de AX. Deixa eu só desfazer aqui, que acabou saindo do rumo. Tá? Então, eu vou sair daqui e chegar até aqui. Então, por exemplo, eu posso sair de lá através de uma componente AX, também vetor, tá? E depois eu simplesmente saio daqui e vou até lá, certo? Que nesse caso, esse aqui vai ser o meu componente AY, ok? Bom, aqui nós vamos ter um ângulo que a gente sempre leva em consideração, tá? Que na grande maioria das vezes é esse ângulo aqui, que é entre o vetor e o eixo positivo 0x, tá? E esse ângulo aqui vai ser o meu θ, ok? Bom, então vamos pensar o seguinte, pensando numa linguagem vetorial, então pensando enquanto vetor.
Enquanto vetor, eu posso te dizer que o meu vetor A é igual ao meu vetor AX mais o meu vetor AY, certo? Pensa no método da poligonal. No final do meu AX eu coloquei o meu AY, tá? E o vetor resultante vai do primeiro vetor, início dele, até o final do último vetor, tá certo? Então, vetorialmente, eu posso falar assim. Agora, se eu estou pensando em utilizar o módulo do vetor, aí isso já não é verdade. Por quê? Se eu somar esse comprimento AX com o comprimento AY, não dá o comprimento A. Entretanto, quando eu paro para olhar isso aqui, eu começo a perceber que o AX e o AY, eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que acontece? O meu A é a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, ou seja, o AX ao quadrado mais o AY ao quadrado. Tá certo? Então, quando eu uso a simbologia de vetores com essa parte aqui em cima, tá? Eu vou usar, por exemplo, nesse meu caso aqui, o método da poligonal, tá? Agora, quando eu quero calcular em módulo o comprimento desses vetores, aí eu tenho que parar e pensar nisso, tá certo? Então, eu poderia também pensar, e alguns autores usam isso, tá certo? Imagina que eu ligasse aqui uma lâmpada, ok? Tá? Então, a sombra desse meu vetor A no eixo X é a minha componente AX. Se eu ligasse uma lâmpada aqui, a sombra desse meu vetor A no eixo Y, tá? É a minha componente AY, tá certo? Perceba que esse tamanho aqui é exatamente o mesmo tamanho que eu tenho lá, ok? Bom, outras vezes o que a gente vai precisar pensar é na seguinte situação. Eu vou ter aqui uma X, aqui uma Y, aqui o meu A, certo? Eu, nesse momento, estou falando apenas de medidas, então não vou tratar como vetores. Então, é o tamanho módulo do AY, do meu AX. Tá? Aqui eu tenho o meu ângulo θ. Ok? Então, se aqui está o meu ângulo reto, tá? Esse cara que está na frente do ângulo reto é a minha hipotenusa, ok? Quando eu paro para olhar para esse meu cateto, tá? Então, o θ, quem é que está na frente do θ? É o AY. Então, esse cara aqui vai ser o meu cateto oposto. Quem é que está ao lado do θ? Tá? Esse cara aqui é o meu cateto adjacente. Nota o seguinte, se por acaso eu tivesse feito essa análise, por exemplo, em relação a esse ângulo, tá? Esse seria o meu oposto e esse seria o meu adjacente, tá certo? Então, assim, ó, na grande maioria das vezes, essa é a configuração que eu vou ter. Vai ser assim todas as vezes? Não. Então, você precisa ficar atento e entender esse processo que eu estou fazendo aqui, ao invés de ficar decorando, ok? Então, vamos lembrar das relações trigonométricas. Então, por exemplo, o seno de um ângulo θ, ele é o seu cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Bom, quem que é o meu cateto oposto? É o AY, quem que é a hipotenusa é o A. Então, vamos ficar assim. O seno de θ vai ser o meu cateto oposto
sobre a minha hipotenusa, tá? Esse cara eu vou jogar para cá multiplicando, então vai ficar assim, A vezes seno de θ igual a AY. E só para deixar bonitinho, né? Então, o meu foco, que era calcular o AY, ele vai ser o A vezes o seno de θ, ok? Então, essa é a maneira que eu uso para poder calcular o módulo do meu AY. A outra função trigonométrica que nós usamos aqui é o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Quando eu paro para olhar isso, cateto adjacente é o meu AX. Então vai ficar assim, cosseno de θ é igual a AX e a hipotenusa é a mesma, é o A. Passo esse cara para cá multiplicando. Tá? E só para deixar bonitinho, AX é igual a A vezes cosseno de θ. Então perceba o seguinte, se eu quero saber qual é o valor do módulo do meu vetor AX, tá? A cosseno de θ, sabendo que o θ é o ângulo entre o vetor e o meu eixo horizontal x, tá? Lembrando que tudo isso começou a partir daqui, certo? Se eu quero saber quem é o meu AY, então vai ser o valor de A vezes o seno de θ, já que ele é o cateto oposto, ok? Bom, depois a gente vê essas relações aqui de decomposições vetoriais, tá? E a gente vai ver aplicações mais para frente disso, por exemplo, nos movimentos, nas leis de Newton. Então, isso aqui tudo são ferramentas que nós estamos construindo nesse momento para usar lá na frente, tá? Bom, a próxima página que a gente vai ver, ela está associada, o próximo conteúdo, perdão, não a próxima página, aos vetores unitários. Bom, o que são esses vetores unitários? Olha só. Eu vou desenhar aqui o eixo x, y, z agora, tá certo? Então aqui está o meu eixo x, aqui está o meu eixo y, tá? E aqui está o meu eixo z. Ok? Só deixa eu desenhar aqui. X, y, z, tá? Esse sistema, da forma com que eu desenhei, ele é um sistema destrógeno, ou seja, eu vou aplicar a regra da mão direita num produto vetorial e ele vai responder, atender a certas condições, que a gente vai ver um pouco para frente, tá certo? Só que agora, olha só, eu vou ter aqui pequenos vetores que têm única e exclusivamente um comprimentozinho só, um quadradinho só, para a direção x, um outro para a direção y, sempre com um comprimento só, uma unidade de comprimento, e o outro na direção z. Tá certo? Então, aqui eu tenho esse vetor unitário na direção z, que é o meu vetor k. Ok? Então, esse meu vetor k, por ser unitário, ao invés de desenhar uma flecha aqui em cima, a gente vai desenhar um acento circunflexo, tá certo? Na direção y, nós vamos ter o meu vetor unitário j, também com um acento circunflexo em cima. E na direção x, eu vou ter aqui o meu vetor i. Tá? Então, na direção x, sempre vai ser o meu vetor unitário i. Na direção y, sempre vai ser o meu vetor unitário j. Na direção z, sempre vai ser o meu vetor unitário k. Por que isso é interessante? Olha só o que a gente pode pensar. E nesse momento, eu vou fazer apenas na direção x, y para facilitar a nossa vida. Tá? Então, aqui está o meu eixo x. Aqui está o meu eixo y. Tá? Vamos anotar aqui. Y,
x, tá? Aqui está o meu vetor unitário. Perdão, deixa eu desfazer aqui. Aqui está o meu vetor unitário na direção x. Aqui está o meu vetor unitário na direção y, tá certo? Então aqui está, nesse sentido, o meu vetor j. Nesse sentido está o meu vetor i, tá? E eu quero analisar como é que vai ficar, por exemplo, esse meu vetor aqui. E esse meu vetor aqui, eu vou batizar ele de B. Nós já vimos que podemos fazer a decomposição vetorial dele em Bx, em By, certo? Então aqui está o meu Bx, aqui está o meu By, ok? Deixa eu só acertar aqui. Então aqui é o meu By, aqui é o meu Bx, certo? E agora olha só o que eu posso escrever. Eu posso escrever que o meu vetor Bx, ele é, contando quadradinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes o meu vetor unitário i. Eu posso escrever que o meu vetor By, ele vai ser 1, 2, 3, 4 vezes o meu vetor unitário j. Certo? Bom, mas a gente não escreveu anteriormente que o meu vetor B, vetorialmente falando, ele não é o meu vetor Bx mais o meu vetor By. Então, isso significa dizer que o meu vetor B, ele é composto, vetor Bx, 7 unidades na direção i, mais o vetor By, 4 unidades na direção j. Tá certo? Então, olha só, essa daqui é uma outra maneira, né, de também escrever o meu vetor B. Não única e exclusivamente, por exemplo, através da decomposição, a y a x, tá? Não somente através dessa situação aqui, de calcular o vetor. Mas a gente pode perfeitamente bem utilizar os nossos vetores unitários para poder chegar a essa conclusão, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, se eu tenho o meu vetor A, como sendo AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K, e um outro vetor B, que é composto por Bx na direção I, mais By na direção J, mais Bz na direção K, e eu quero encontrar um vetor resultante que represente o vetor A mais o meu vetor B, e eu tenho os vetores dispostos dessa forma, então o que eu vou saber do meu vetor resultante? Eu simplesmente vou somar 1 a 1. Então, por exemplo, se eu somar AX com BX, eu vou saber qual vai ser o tamanho do vetor resultante na direção I. Se eu somar AY com a componente BY, eu vou saber quanto que é o tamanho do meu vetor resultante na direção K, e da mesma forma, se eu somar AZ com BZ, eu vou saber quanto que ele vale na direção K. Ok? Então perceba
que se eu tenho a possibilidade de ter todos esses meus vetores em função dos seus vetores unitários, a minha soma é simplesmente somar componente por componente em cada direção. Componente com componente em cada direção. Tá? E as coisas acabam ficando bem mais simples, ok? Toma cuidado, eu insisto muito nisso. Nós estamos, nesse momento, organizando informações para que a gente possa futuramente utilizar, ok? Bom estudo para vocês aí, um grande abraço, tchau, tchau.